Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, quinta-feira, dia da Eucaristia, de Jesus Eucarístico. Hoje, quinta-feira, 4 de dezembro. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso encontro, nos ilumine nosso coração, para ouvirmos a palavra, alimentarmos do pão da palavra. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 21, depois 24 a 27. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Diz o Senhor Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor começa chamando a atenção da maneira como ouvimos a palavra. Esse capítulo, esse texto é o final do Sermão da Montanha, e aqui ele está se referindo então a tudo aquilo que foi falado, que foi ensinado nos capítulos 5 e 6 e 7 do Sermão da Montanha. Então ele está dizendo, olha, nem tudo que diz Senhor, Senhor. Ouvir a palavra e dizer Senhor, ou seja, de uma forma vazia, apenas aparente, sem compromisso, só dizer Senhor, Senhor não resolve. Ele diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Os judeus perguntaram a Jesus, lá no capítulo 6 de São João, quando ele falava da obra, e a obra do Pai, ou a vontade do Pai, perguntaram para ele assim, mas qual é a obra então? Queremos fazer para praticar a obra de Deus, queremos fazer para ver a vontade de Deus. Então Jesus disse, a obra de Deus, podemos traduzir, a vontade de Deus, é que creiais naquele que Ele enviou. Então, é preciso ter uma vida de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. Então, ele vai contar depois uma parábola, vai ilustrar que a casa é construída sobre a rocha, mas quem é a rocha? A rocha é Cristo. A rocha é o próprio Senhor. Ele é a pedra que os pedreiros rejeitaram. Ele é a rocha a qual nós devemos construir a nossa vida. Na primeira leitura de hoje, o profeta já diz isso, capítulo 26, versículo 4, confiai para sempre no Senhor, pois o Senhor é uma rocha eterna. Então aqui vale para nós em quem nós estamos colocando a nossa confiança e sobre quem estamos construindo a nossa vida. O Senhor fala da construção da casa, mas a casa espiritual. E se a casa espiritual é sólida, é na rocha, a casa também física, a casa, nossa família, nossa vida está sólida. Mas é preciso nós percebermos que para construir sobre a rocha, que é Cristo, nós precisamos, meu irmão, ler a palavra, precisamos conhecer a palavra, ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje está difícil ouvir a palavra. Até mesmo as pessoas falam comigo, os vídeos são grandes, não consigo escutar. O vídeo é curto, porque as pessoas, é assim, tem muito tempo para ficar uma hora e meia vendo um filme, vendo um programa de televisão, para ver um jogo. Fica muito tempo batendo um papo com alguém na rua, é bom também, estou dizendo que bater papo é ruim. Mas não tem paciência de ouvir uma palestra, uma pregação. Às vezes de noite vai ouvir, mas aí dorme, cochila, metade das coisas não escuta. Às vezes não tira um tempo, não, eu vou sentar, eu vou ouvir. Até escuta, fazendo uma coisa, fazendo outra coisa, fazendo uma coisa, outra coisa, mas um tempo para ver televisão, ver um jogo, ver
vê novela, vê um filme, vê até uma coisa boa, gasta lá 1 hora, 2 horas, mas não tem coragem de tirar um tempo, reservar. Não, eu vou ouvir este ensinamento, essa palestra. Por mais de 5 minutos, 7 minutos, 6 minutos, não dá para ouvir mais. Porque não... Mas Jesus disse, olha, é preciso ouvir a palavra. É preciso ouvir, escutar, deixar cair no coração, meditá-la. Tirar um tempo com a Bíblia. Porque o Senhor disse, é quem faz a vontade do Pai. Mas a vontade do Pai, Ele fala para nós, que é ouvir a palavra dEle, ouvir o Cristo, que é a palavra. Jesus é a palavra eterna do Pai. É ouvir essa palavra, é ouvindo Jesus, que eu construo a minha casa sobre a rocha. Se eu não gasto tempo ouvindo, não consigo ouvir, não consigo construir sobre a rocha, que é a minha casa, que eu construir a minha casa espiritual, a minha vida com Deus. E se nós não gastamos tempo, se nós não temos um coração sincero, se não temos um desejo verdadeiro com o Senhor, Jesus diz, vem chuva, vento, enchente. Prestando atenção nisso que o Senhor fala. Veja bem, Ele não fala só também de coisa ruim. Bom, vem a chuva. Chuva é ruim. Nós mesmos estamos pedindo para chover, não é? Precisando de chuva. Porque chuva que vem do céu, chuva é bênção. É graça. Mas pode ser que coisas boas nos tiram de Deus. Não somente coisas ruins, enchentes que nos tiram, que bate contra a casa e destrói a casa. Também coisas que parecem boas, podem ser boas, mas se nós não tivermos sólido na palavra, pode nos desviar. Eu já vi muita gente boa, de oração e tudo, por causa de emprego, desviar da fé e abandonar a igreja. Perder a fé totalmente. Porque vai para o emprego é bom? Não, o emprego é bom. Mas aí o emprego vira o ídolo. O emprego fica mais importante do que Cristo, porque na verdade aquela pessoa que está vivendo aquela fé ardorosa e jejum, na verdade, era muito superficial, era coisa de aparência. Não tinha raiz, não tinha solidez. Então vem uma coisa boa, parece boa, mas tira de Deus. Um emprego pode fazer isso, um relacionamento, uma amizade parece boa, pode nos tirar de Deus. Não somente coisas ruins, ilícitas, são pecados somente que nos tiram de Deus, não. Coisas que até não são pecados, podem nos tirar de Deus. Coisas que parecem boas, podem nos tirar de Deus. Conselhos parecem bons, podem nos tirar de Deus. Podem. Lembra, lá em Mateus capítulo 16, nesse mesmo Mateus, no Evangelho, capítulo 16, Jesus falou para Pedro que Pedro, tu és pedra, sobre ti vou edificar a minha igreja. Depois Jesus falou da paixão, do sofrimento, e Pedro falou uma coisa boa. Se você quiser pegar depois lá, olha a coisa boa que Pedro falou. Coisa até boa, um conselho bom. Diz assim, olha, falou Jesus assim, quando o Senhor falava da sua paixão, ele virou para Jesus e disse assim, Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Olha, isso é coisa boa, não é? A pessoa está passando por um mal, está dizendo que vai passar por um mal, vai sofrer, vai ser humilhado, vai ser crucificado, vai ser morto. E alguém diz, ô Senhor, não, que isso nunca te aconteça. A pessoa está desejando um bem, não é? Mas o bem que ela deseja pode nos tirar, como Jesus repreendeu Pedro, porque o bem que Pedro queria para ele era um bem humano. Aparentemente era um bem, mas ia tirar Jesus do projeto do Pai. E isso Jesus não permitiu. Então, às vezes, pessoas até falam conosco coisas que parecem boas, mas nos tiram do projeto de Deus. E isso hoje está muito comum acontecer. Pessoa dando um problema de família, por exemplo, um casamento, o marido está difícil, problemático, não está fazendo os caprichos da mulher, o marido às vezes tem problemas, e aí alguém diz para ele, não, larga esse marido, olha, veja bem, está sofrendo tanto, está sofrendo demais, está sendo humilhada, você está sustentando esse sujeito, você está isso, e conselhos que parecem até bons, né? Você merece ser feliz. E aquela pessoa, pronto, larga o marido e larga Deus depois. Larga a esposa, porque a esposa é difícil, a esposa está em problema, no casamento está dando certo mais. Esses dias mesmo conversava com um primo meu, um amigo, um irmão, fala sobre isso. Quantas pessoas hoje
Nós conversávamos, pessoas de 60 anos de idade, 70 anos, largando o casamento, largando o esposo, largando o marido. Por quê? Por causa disso. Por causa das facilidades, porque busca sempre, quer buscar o melhor. E pessoas até de fé. Pessoas de fé. Mas não estão a fim de sofrer. E não somente larga o casamento, mas arruma outra pessoa. Por quê? Porque os conselhos são esses que parecem bons. Não, você merece ser feliz. Precisa arrumar outra pessoa, isso. Tenta de novo. Tenta de novo? Mas é assim. Então, às vezes, coisas que parecem boas podem nos levar para o inferno. Nós também pecados, às vezes. Coisas que parecem boas. Eu vou largar o casamento, vou parar de sofrer. Mas você vai perder a sua vida, às vezes, porque você vai para outros caminhos depois. Trabalhos que podem ser bons, mas podem tirar de Deus, tem que vigiar muito. Tantas situações, tantas coisas que parecem ser boas, conselhos que parecem ser bons, mas preciso vigiar. Por isso é preciso construir a vida sobre a rocha da palavra, porque precisamos perceber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que convém e o que não convém. Pode ser bom, mas às vezes eu não posso fazer porque não vai ser bom para a minha salvação. A palavra de Deus me está dirigindo para outra coisa. Até servir a igreja. Tem pessoas que servem a igreja, mas servindo elas mesmas. Só buscam, servem, trabalham muito na igreja, mas não é para servir a igreja, querem tirar proveito da igreja. Outras servem muito a igreja, porque não quer ficar em casa, não suporta o marido, não suporta a esposa, não suporta os filhos, e aí o lugar que elas menos querem ficar é em casa, aí vão para a igreja. E ajudam, trabalham muito na igreja, mas não estão servindo a Jesus. E às vezes até o excesso de servir a igreja atrapalha em casa. E quando dá problema em casa, a pessoa larga a igreja totalmente, porque eu agora não, a igreja me deu problema, meu marido deu problema, meu filho, minha esposa, eu tenho que cuidar da minha casa. E ela larga tudo por causa da casa. Por quê? Porque não viveu a palavra, porque não escutou Jesus. Faz uma caminhada de igreja de fé, somente aquilo que eu acho, que eu penso. Vai no oba-oba, vai no de qualquer jeito. De qualquer jeito você não chega no céu. De qualquer jeito você não constrói a sua casa interior, a sua vida de oração, de fé. De qualquer jeito não dá. É preciso rezar bem, é preciso ler a palavra, é preciso pedir ao Espírito Santo sabedoria, é preciso escutar pregações, ensinamentos, escutar o ensino da igreja. É preciso de muitas coisas. É preciso saber que, para nós leigos, por exemplo, tem muito leigo que quer fazer muita coisa e quer ver vida de padre, não dá certo. O religioso, o sacerdote tem a vida dele, o leigo tem outra. Tem muitas pessoas leigas aí que leem livros de santos de 200, 500, 1000 anos atrás. E tem muitas coisas na vida dos santos que são particulares deles. Eles viveram e ninguém vai viver aquilo mais. Tem santos que são mais admiráveis do que imitáveis. Isso é projeto de Deus mesmo. Mas pessoas, porque não constroem a vida na palavra, elas começam a querer fazer coisas que o santo de 200 anos atrás fez. Mas aquilo que era para o tempo dele, para a vida dele, é para ele viver, não é para mim nem para você. Mas porque as pessoas não buscam formação, não buscam oração, não buscam a palavra, não constroem uma vida sólida na rocha que é Jesus, na sua igreja, escutando a igreja, começa a querer trazer para hoje, não dá certo. Não dá certo, dá problema em casa, com a família, até com a igreja. A gente precisa construir a vida sobre a rocha é construir, como Jesus disse, que ouve a palavra e põe em prática. Ouvir a palavra. Ouvir o que Jesus está dizendo hoje, ouvir o ensinamento da igreja, ouvir. É preciso meditar, ouvir, escutar, para tomar decisões no casamento, no trabalho, com a família, no servir a igreja, na vida de oração. Tem gente que até a vida de oração delas é desordenada ao ponto de estragar o casamento, estragar a família. Ela fala, não, eu estou rezando muito, mas está rezando muito, rezando mal e rezando demais até. Ou na hora errada. Precisa escutar. Porque coisas boas também podem fazer mal. Podemos aqui, eu gosto de daquela passagem dos Atos dos Apóstolos, né? Quando São Paulo estava na missão, ele estava então
estava de Caônia, ele ia para Macedônia, estava em missão. E aí então diz assim, ó, lá em Atos capítulo 16, versículo 6, Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia. Estavam naquela região. Porém o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Estavam lá. Mas não é pregar a palavra, não é bom? E naquele lugar ali, não é mais cômodo? Já está lá, está perto. Mas o Espírito Santo deixou eles fazerem lá. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Olha, estavam na Mísia, próximo, a Bitínia estava próximo deles. Era cômodo, era mais viável, era melhor. E evangelizar sempre é bom, a gente não fala assim. Não é pregar, lá sempre é bom. Mas diz a palavra, o Espírito Santo os impediu. Porque o Espírito Santo queria que eles fossem para a Europa. Então eles tiveram uma visão do Macedônia e foram para Macedônia. E aí então, porque Deus queria lá, entende? E Paulo e Timóteo foram humildes o suficiente a perceber que eles tinham que ir para lá, não é para onde eles queriam ir. Não é do jeito deles. Era mais cômodo ficar na Bitínia, mais cômodo ficar onde eles estavam. Mas não. Tinha que andar mais um pouco, porque tinha outra missão para eles. Nossa vida de fé é assim. Muitas vezes nós temos que perceber a unção do Espírito, a igreja que fala, uma pregação, um ensinamento, para discernir o nosso caminho. Porque às vezes eu estou até pensando que estou fazendo bem, mas não estou. Não estou fazendo a vontade de Deus, porque não estou ouvindo a palavra de Deus. Estou ouvindo conselhos errados. E hoje nós temos que ter muita atenção nisso. Pessoas que vêm falando conosco coisas que querem tirar do caminho. Eu falei sobre família muitas vezes. Quantos casamentos estão desfeitos, poderiam ser salvos, mas porque as pessoas querem vida melhor, querem ser felizes. Aí quer encontrar um homem melhor, a mulher melhor. Isso tira de Deus, tira da igreja, perde a salvação. Pessoas estão cansadas de sofrer. Ah, estou cansado de sofrer. Ó. Mas o sofrimento, muitas vezes, ele é bom. Ele precisa ser vivido. Ele precisa ser encarado. Ele não pode ser evitado muitas vezes. Tem uns, quando podemos evitar, evitamos. Mas tem alguns que não dá. O casamento, principalmente. Pessoas não querem sofrer no matrimônio. Olha, meu irmão, o casamento não é mil maravilhas. Mas pessoas não querem renunciar, não querem perder. E aí hoje o mundo está cheio de conselhos, cheio de gente que dá conselho na internet, que o importante é ser feliz. Hoje os pais egoístas, os pais não querem sofrer pelos filhos mais, sofre não. Sofre não. Os pais querem fazer todos os gostos dos filhos para não ver o filho chorar. Mas ele não quer ver o filho chorar porque o filho está sofrendo. Ele não quer ver o filho chorar para ele não ser incomodado, porque ele quer ver o jornal, porque ele quer bater papo, porque ele quer conversar, porque ele quer ficar com a esposa, porque ele quer ver um jogo. Então ele faz o que o filho quer. Filho de 3, 4 anos, celular na mão, um joguinho o dia inteiro. Esses dias nós vimos aqui no jornal local da nossa cidade, que entrevistando uma pessoa, dona de uma ótica, disse a preocupação deles, porque como tem crescido de forma assustadoramente, de forma assim expressiva, crianças usando óculos. Por que será? Por causa de pais irresponsáveis, pais egoístas, que para ver o filho quieto, dá no celular. Para não ver o filho chorar, dá no celular. E aí o celular acaba com as vistas, prejudica a visão das crianças. E é mais fácil dizer, não, mas isso é de família. Não, isso é de sem vergonhice e de egoísmo dos pais. Que não quer ver o filho sofrer, porque o filho sofre, é claro, e que é uma coisa, você não dá, ele sofre. Mas o pai não somente não quer ouvir o filho sofrendo, não quer ver o filho chorando, mas também ele não quer ficar com muita molação com o filho. Ele não quer perder tempo de brincar com o filho. Ele quer então fazer os gostos dele melhor. E isso na casa de cristãos. Não é mundano não, isso é coisa de cristão fazendo.
Quantos pais estão permitindo que os filhos tenham relação sexual com a namorada, com a namorada dentro das próprias casas, porque diz que isso é melhor? Ah, não quero problema com os meus filhos, não. Porque não escutam a palavra, porque não ouvem a palavra, porque não criam, porque não constroem a vida espiritual na palavra. E aí aquilo que parece bom é uma desgraça. Aí o senhor vem ventos, e aí os ventos são esses, e vem as enchentes. As enchentes, meu irmão, é aquilo que visivelmente é uma desgraça. Essa ninguém quer, porque visivelmente você está vendo que é o mal. Ela vem e bate. Mas se a sua vida espiritual, se a sua casa é construída sobre a rocha, vai bater e vai voltar, não vai destruir. Mas não é, vai bater e vai destruir. Então, tanto as coisas boas, as coisas que podem ser às vezes boas ou ruins, como o vento se ele é fresquinho, ele é bom, mas se ele sopra demais, ele pode ser ruim. Então o vento não tem direcionamento, ele vem do lado, vem do outro. Também pode destruir a casa. Também a enchente, que é um mal visível, pode destruir a casa. Mas pode destruir, se não é construído sobre a rocha. Se é construído sobre a rocha, que é Jesus. Se é uma fé, como diz o profeta Isaías, confiai para sempre no Senhor, pois o Senhor é uma rocha eterna. Se a nossa vida nós construímos com reto coração, na palavra, na rocha que é Jesus, tudo isso vem. Mas nós vamos continuar de pé, firmes na fé. Não vamos abandonar a fé, não vamos abandonar a igreja, não vamos abandonar Jesus. Agora, se é uma vida construída na areia, ou seja, na hipocrisia, nas aparências, nas falsas piedades de quem reza muito, mas não reza bem, nas coisas no oba-oba, sabe? Naquele negócio de rezo quando posso, escuto um pouquinho da palavra, já não quero ouvir mais. Nessa vida espiritual meio fantasiosa, aí, meu irmão, minha irmã, quando vem tanto chuva que é boa, quando vem vento que pode soprar de um lado ou de outro, como vem enchente, que é o mal em si, qualquer coisa, tudo isso, qualquer coisa dessas, vai bater e vai destruir. E Jesus disse que a destruição é completa. Vai ao chão. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de construir nossa casa, nossa vida na rocha que é Jesus. Uma fé católica, firme, uma fé na palavra, na comunhão da igreja, no testemunho dos santos e dos mártires. Que o Espírito Santo nos santifique, nos dê sabedoria e fé para permanecermos firmes, sem desanimar. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Divulgue esse vídeo, dê seu like, faça um comentário.